As palavras eu falei para o Senhor falar o meu coração, o que o Senhor queria falar com a igreja. E a Sara ministrando aqui, o irmão Wagner ministrando, os louvores me trouxe a esta palavra. Eu já ministrei ela há alguns anos, e não sei porque o Senhor essa semana me tomou nessa palavra, e eu queria que você olhasse para essa pessoa bonita que está do seu lado, desse um sorriso para ela. Mas o que eu te falei, talvez ela sorriu para você, mas talvez ela chegou aqui essa noite cheia de feridas. Talvez ela passou daquelas portas para cá, cheia de machucados, cheia de traumas, cheia de decepções, de desilusões. E quando eu olho para esse texto, quem aqui já caiu da árvore, irmãos? Quem aqui já caiu de bicicleta? Vamos lá. Sabe que você sai rasgando e acaba o freio e você tome, puf, cai. Uma vez eu estava com um colega, irmãos, numa descida, e quando eu põe a mão no freio, não tinha freio. E eu fui na guia e eu lembro que o pneu tortou e eu e ele voamos e batemos a cara no muro. Então, amados, eu não sei se vocês entendem. Infelizmente, a geração de hoje, os que nós chamamos de Nutella, eles não tem como acontecer o que aconteceu conosco. Cair de bicicleta, cair da árvore. Porque hoje é só PlayStation, né? Hoje é Free Fire. Hoje eles não sabem mais o que é brincar um rouba-lata. Não é isso? Rouba-bandeira, sei lá como que manda mula. Esconde-esconde. Para eles essas brincadeiras é coisa de outro mundo. Carrinho de rolemã, olha só, eu lembro com rapaz, eu vou contar, já que vou falar. Uma vez eu estava descendo com meu primo de carrinho de rolemã, rapaz, e o trem não freou e eu fui direto na guia e eu rasguei essa parte aqui todinha porque estava de perna aberta. E eu lembro até hoje que na hora que eu vi o sangue eu desmaiei, e a minha mãe na hora que viu o sangue também desmaiou. Eu lembro até hoje, gente. Então olha só, eles não têm como passarem talvez por isso, porque né, nós sabemos que quem foi criança há tempos atrás aproveitou a vida, mas infelizmente eles não. Mas o que o Senhor está querendo trazer com isso? Vocês já perceberam que quanto mais nós somos pequenos, mais nos arriscamos? Mas nós saímos de carrinho de rolemã, de bicicleta, mas a gente vai começando a criar uma idade, a gente vai se arriscando menos. Eu lembro que quando tinha aquele parquinho do Itaim, vocês lembram? O tobogã e aquele negócio que ficava girando lá, e eu li em todas. Rapaz, esses dias eu fui um bom tempo atrás, para um parque com a minha família, temático. E rapaz, quando eu subi naquele trem lá para descer, naquele negócio que eu olhei para baixo, as pernas começaram a tremer. E eu lembro que eu não tinha medo disso, gente. Mas você vai aprendendo que quanto mais você vai ficando velho, menos você se arrisca por fora. E você começa a se arriscar mais por dentro. Eu não sei o que causa isso, mas uma das coisas que a Bíblia diz, ela fala assim: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Então você vai percebendo que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos arriscando menos, nós vamos nos fechando mais. Infelizmente é uma lei da vida. Eu não sei vocês, eu vim de moto agora, lá de Mogi das Cruzes, são 30 e alguns km. E eu peguei a rodovia e eu não... Talvez se eu tivesse uma moto há 15 anos atrás, eu talvez nem estaria vivo. Mas hoje, todas as vezes que eu vou levar minha esposa e vou trazer ela, eu lembro que eu tenho 3 filhos em casa. Então você se arrisca menos. Pastor, onde o Senhor está querendo dizer? Está querendo chegar. Amados, eu não sei para vocês, mas infelizmente, quando nós vamos crescendo, nós arriscamos menos por fora, mas arriscamos mais por dentro. E isso acaba nos frustrando, porque tem relacionamentos que nos decepcionam, não é isso? Sabe aquela pessoa que você confiava, que você depositava sua confiança, que era da família, que você tratava com todo carinho, e ela vai lá e vira as costas para você, fala mal de você, te trai. Infelizmente, quando eu olho para esse texto, Jesus convivia com Judas, Judas convivia com Jesus, e na hora de trair, ele trai com um beijo. Amados, eu aprendo algo. Às vezes a traição vem da onde a gente menos espera. E talvez você vai entender um pouquinho que eu vou ministrar aqui essa noite. Vocês já imaginaram que antes de Judas trair Jesus, Jesus lava os pés de Judas? Antes de Judas trair Jesus, Jesus mesmo sabendo que ele ia trair, ele divide o pão com ele. Mas mesmo assim, ele vai lá e está disposto a trair Jesus.
Eu fico imaginando, amados, Jesus naquele momento, naquela noite. Eu creio que quando Judas chega, e tem que identificar ele com um beijo, porque Jesus não era diferente dos outros discípulos. Jesus era como os outros discípulos. E quando Judas chega para Jesus, eu fico imaginando eu e você recebendo um beijo traidor. Eu não sei vocês, talvez a reação nossa seria logo de dar logo um xarabacã, não é isso? Dar logo um roiuga, um tec-tec-tuga, né? Para quem conhece, os meninos talvez não conheçam. Porque uma das coisas que nós mais abominamos são pessoas traidoras. Mas o que eu aprendo com Jesus, e eu quero começar a ministrar o teu coração, Jesus não chega e fala assim: sai para lá, diabo, sai para lá, Satanás, afasta de mim. Jesus fala assim: amigo, é com um beijo que você me trai. Amados, Jesus naquela noite que foi traído, ele não deixou de amar. Eu não sei o que você tem passado, talvez você tenha sido ferido, mas o desejo de Deus para nós é que mesmo traído nós devemos agir como Jesus, e isso não é fácil, amados. Amados, na noite que Jesus vai ser traído, ele lava os pés. Na noite que Jesus vai ser traído, ele divide o pão. Quantos de nós, às vezes as pessoas só fazem algo pequenininho, e às vezes nem por querer, e nós já viramos as costas para elas. Nós precisamos aprender com Jesus, amados. Amados, quando Judas trai e Pedro corta a orelha de Malco, Jesus poderia, vocês que se viram, não, ele segura Pedro e ele põe a mão na orelha de Malco e naturalmente a orelha volta ao normal. E só para que você entenda, a orelha não estava no lugar. O pedaço tinha voado na noite, na madrugada. Amados, eu quero ministrar, olha para mim o que eu quero ministrar para você. Você não pode deixar que uma noite escura da tua vida escureça o restante dos teus dias. Repita, fala para essa pessoa aí, ó. Você não pode deixar que uma noite escura escureça o restante dos seus dias. Amados, dias maus vêm para todos, mas não deixe que os dias maus estrague tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida e que ainda vai fazer na tua vida. Mesmo sendo ferido, Deus tem planos para a tua vida. Olha só, irmãos, Jesus que estava sendo traído fala assim: amigo, o que você fez? E Pedro, que não tinha nada a ver, já pega logo a espada e passa o facão na orelha de Malco. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes é que a mídia está me ajudando aqui, gente. Melhorou? Muito obrigado, viu? Mas olha só, amados, Jesus está querendo ensinar para nós aqui essa noite. E eu não sei vocês, às vezes eu sou decepcionado, mas às vezes também eu decepciono pessoas, porque eu sou falha. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, quando eu tenho decepcionado pessoas, eu tenho procurado ir até elas e pedir perdão. E quando as pessoas têm me decepcionado, eu não tenho julgado elas. E é difícil, irmãos, porque principalmente no começo do ministério, nós apanhamos muito. Nós fomos muito traídos. Mas eu entendi que Deus, às vezes Ele permite certas coisas na nossa vida para nos tratar, para nos fazer levar para nos levar a outros patamares. Amados, o que eu aprendo aqui, só para que você entenda, no original estava dizendo que estava decepando a orelha, arrancando para longe, jogando fora. Amados, há momentos nas nossas vidas que nós precisamos selecionar pessoas e amizades. Como assim, pastor? Vocês já prestaram atenção que as melhores amizades, elas são feitas nos piores momentos das nossas vidas? Amados, às vezes a crise vem, às vezes o desemprego, às vezes a luta no casamento, às vezes a luta ministerial, para nos mostrar realmente, selecionarmos as pessoas. Às vezes nós precisamos entender, irmãos, que as melhores amizades sempre vai estar conosco, mesmo nós errando.
mesmo que nós venhamos fazer algo de errado, naquele momento ela pode até ficar brava conosco, mas ela sempre vai nos tratar com amor, com carinho, mesmo tendo que nos repreender. Por quê, pastor? Porque se você olhar agora, Malco, agora ele estava seguindo Judas. Olha só que estranho. Malco está indo na direção que Judas está levando ele, não é isso? Vamos que eu vou levar você até Jesus. Então, amados, a gente precisa selecionar quem a gente segue. Olha só, Judas parecia ser um discípulo de Jesus, mas na real ele estava indo para trair Jesus. Aí a minha palavra para você essa noite: cuidado com quem você tem andado. Sabe por quê, irmãos? Porque Malco tinha ouvido falar que Jesus era um herege. Malco tinha ouvido falar que Jesus estava causando um alvoroço. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. A gente precisa selecionar. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa ministerialmente, eu e minha esposa. Antigamente acontecia algo, a gente já ia logo lá para tentar resolver. Hoje eu e ela esperamos, vamos orar, vamos ver como que as pessoas vão reagir, e depois nós sentamos para conversar, irmãos. Porque se você conversar num calor, o negócio estreita. Quem é casado aqui? Levante a mão, por favor. Quantas vezes vocês foram discutir no momento que estava aquele calor, e o negócio piorou mais ainda? Estou falando a verdade ou mentira? Agora, quando você respira, sabe, deixa as coisas acalmarem, irmãos, a gente senta, conversa, um pede perdão, outro pede perdão, e o nome do Senhor é glorificado. Amados, eu aprendi uma coisa nessa caminhada, e aí eu quero te dizer: uma pessoa que é ferida, geralmente ela vai ferir alguém. Amados, eu aprendi uma coisa, que se uma pessoa está sangrando e ela tocar em outra, o que vai acontecer? Ela vai sujar de sangue. Não tem como pessoas feridas curar outras pessoas. E aí eu queria te fazer um desafio aqui, meu irmão. Cristo vive em nós. Todas as quintas-feiras nós temos tido aqui um culto de oração e cura. E graças ao bom Deus, quem tem participado tem sido curado das suas feridas, das suas emoções, dos seus traumas, das suas decepções. E eu te desafio: venha ser curado, porque nós precisamos de você para nos ajudar a curar lá fora. Nós vamos começar na outra semana um trabalho chamado Casa de Paz, onde nós passamos 5 semanas ali na casa da pessoa orando. Mas eu preciso da sua ajuda, porque se eu e você estivermos feridos, nós não vamos curar essas pessoas. Mas se eu e você estivermos curados, nós vamos curar vidas. Nós vamos entrar em lares, e lares que estavam destruídos serão curados para a glória de Deus, amados. E é tão interessante que você já imaginou que... Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando essa noite aqui? Vê se você fala assim, ó, tá dormindo? Olha para ele e fala: tá dormindo? Dá um chacoalhão nele aí. Não tem como dormir numa palavra dessa, irmãos, porque ela é muito atual. Irmãos, vocês já prestaram atenção que quando nós tentamos defender a religião, naturalmente nós ferimos as pessoas? Denominação tal, é doutrina tal, é religião tal, porque religião, ela fere as pessoas. Jesus não fere ninguém, irmãos. Aprenda isso. Sabe o que eu estou amando de pastorear esta igreja, irmãos? Porque nós estamos conseguindo aos pouquinhos criar uma cultura do reino de Deus. E não uma cultura, sabe, de doutrinas. Uma cultura onde o homem impõe algo, mas onde a Bíblia dita as regras. E isso é gostoso, irmãos, que nós temos visto a cada semana, a cada dia, a cada mês, pessoas sendo curadas. Porque a religião, ela fere, mas o evangelho, ele não fere ninguém. Ele liberta, ele restaura, ele transforma, ele salva, ele cura vidas, amados. Pastor, mas e por que nós somos feridos? E aí agora eu vou te ensinar algumas coisas, os propósitos das feridas que às vezes a gente não quer admitir. Irmãos, aprenda uma coisa: nenhum sofrimento é neutro. Nada que você está passando nesse exato momento, seja dificuldade financeira, seja problema no casamento, problema com filhos, com os pais, com os irmãos, problema de saúde, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento, ele é neutro. Todo sofrimento, amados, é pedagógico. Aprenda uma coisa: todo sofrimento se torna escola, professor para as nossas vidas.
Eu não sei vocês, eu aprendo mais quando eu estou passando por lutas do que quando eu estou com as coisas boas. Talvez você entrou aqui, está destroçado. Talvez você entrou aqui, está decepcionado, às vezes até comigo, com a igreja. Mas talvez Deus está permitindo você se decepcionar, porque eu sou falho, eu sou homem, e um dia eu possa falhar com você. Mas esse Jesus que nós viemos adorar, Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai te decepcionar, amados. Irmãos, essa frase eu tive que escrever. Vocês já imaginaram que é interessante, porque Deus, Ele não é teólogo, mas Ele é professor. Mas você já prestou atenção que na escola você aprende para depois fazer a prova? Não é isso? Ó, estuda tal matéria. Como foi hoje? Cadê os meninos da escola de discípulo? Levanta a mão aí, mano. Moleza hoje, né, gente? 30 e poucas questões, uma mata. Eles saíram de casa quase 2 horas da tarde, gente. Só pra vocês terem noção. Amados, vocês já prestaram atenção que na escola da vida, primeiro nós estudamos e depois passamos na prova? Mas na escola de Deus, primeiro a gente passa na prova para depois aprender. Eu vou repetir para que você entenda. Lá fora, na vida, nós primeiro estudamos e depois passamos pela prova. Nas coisas de Deus, primeiro a gente passa pela prova para depois aprender. Então que Deus manda eu te dizer que tudo que você está passando é pedagógico de Deus na sua vida. A pergunta que você tem que fazer não é o porquê, mas é o para quê. Não questione, aprenda com tudo que você está passando. Primeira coisa, vamos lá, pastor. As feridas nos ajudam a selecionar pessoas. Malco estava seguindo Judas. Aqui ele tem Judas como líder. Malco tem Judas como capitão que está na frente dele. Malco está seguindo ele, mas no desfecho, irmãos, Malco perde a orelha. No desfecho, Malco, por estar seguindo pessoas erradas, ele se fere, amados. Às vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas e são interessantes, irmãos, na minha vida e na sua vida. Por quê? Para que nós possamos entender, irmãos, e fazer seleção de quem nós andamos. Irmãos, eu achei que a minha vida toda, por eu jogar bola, por eu ter muitas amizades, a minha família está aqui, eu tenho muitas, mas eu tenho muitos colegas, amigos são poucos. Por que, pastor, o senhor está falando isso? A minha pergunta para você é: quem você tem seguido? Malco seguiu Judas e perdeu a orelha. Aonde você está indo? Quem que você está seguindo? Porque dependendo de quem for, ele te leva para mais perto de Deus, como também dependendo, ele te leva para mais perto do inferno. Amados, eu não sei para vocês, mas uma coisa que eu tenho aprendido, eu quero falar para você: você precisa começar a planejar a sua vida. Sabe, você precisa começar a planejar e olhar com quem você está e, olha só, fazer uma avaliação. Irmãos, a vida de pastor é um pouco solitária. Não é minha esposa, eu e a senhora? Eu e a pastora. Porque infelizmente, mas felizmente, nós precisamos falar as verdades para algumas pessoas. E a maioria delas, às vezes não quer ouvir a verdade. E aí, às vezes acha que nós somos ruins. E às vezes acaba se afastando. E realmente nós temos uma vida um pouco solitária. Uma igreja de quase 100 membros, mas às vezes é um pouco solitária. Porque dizer a verdade, irmãos, nem todo quer ouvir a verdade. Assim quando falam para nós também. Porque eu sei que dói. Então, amados, que nós possamos, sabe, não planeje o seu futuro com quem te considera o seu passado. E às vezes a gente está fazendo planos com pessoas que não está nem aí para nós. Vocês acham que Judas estava ligando para Malco? Ele só estava preocupado em cumprir aquilo que ele ia fazer. Eram as 30 moedas e ele tinha que entregar Judas. Só que aí Malco vai com ele, o que acontece com Malco? Perde a orelha. Então, dependendo de quem você esteja seguindo, talvez as consequências respinguem em você. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa nessa caminhada, e aí eu já apanhei muito. Às vezes Deus está tratando uma pessoa, e aí você vai lá tentar pôr a mão, e aí Deus trata você junto. Quem é que já percebeu isso? Sabe, a pessoa está lá passando um deserto, e você fala: não, eu vou ajudar, e Deus falou que eu tenho que ajudar. Mas aí você não ora antes, você não pede a direção de Deus antes. Aí você vai lá e entra na frente, aí a chicotada que era para ele sobra para quem? Quem aqui já foi irmão mais velho, irmão, que o irmão mais novo vai apanhar e você entra na frente? Ah, é? Você vai entrar na frente? Então segura essa para você.
Amados, é a mesma coisa com Deus. Às vezes Deus está querendo tratar aquela pessoa e você não pode interferir. Irmão, eu mesmo já fui tratado e pessoas tentaram interferir e sobrou para elas. Eu quero aprender uma coisa aqui com vocês, amados. Jesus faz acepção de pessoas? Jesus multiplicou o pão para quem? Para a multidão, não foi, amados? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus andava com todos? Jesus ficava com todos? Amados, aprenda uma coisa. Jesus amava todos. Jesus multiplicava o pão para todos. Ele fazia milagres para todos. Mas olha só, ele andava com quantos? Desses 12, tinha quantos que era mais íntimo dele? 3. Mas desses 3, quem que era mais íntimo dele? João, amados. Aprenda uma coisa e saiba selecionar. Você não precisa andar com todos. Você não precisa confiar tudo para todos, mas selecione. O próprio Jesus nos ensina isso. Vocês já prestaram atenção que a tentação que Jesus foi levado ao deserto, nenhum dos outros 3 evangelhos tem, somente João? Porque Jesus vai dizer a palavra que chamava ele de discípulo amado. Olha só, Jesus nos ensinando. Eu posso conhecer a multidão, eu posso andar com 12, eu posso ter intimidade com 3, mas ele só compartilhava algumas coisas com 1. E esse é o nosso problema, irmãos. E a minha esposa tem me ensinado muito, irmãos. Porque uma coisa que eu sou é fofoqueiro. E eu não estou falando de fofoca dos outros, mas da minha vida. Pensa num cabra que vai acontecer alguma coisa e a língua começa a coçar e ela tem me ensinado, segura. Não conte. Para de ficar falando as coisas. E infelizmente, irmãos, graças a Deus estou aprendendo, mas eu tenho esse defeito. Quem aqui é igual eu a isso? Pode ser sincero, irmão. Irmão, tem hora que você fica assim, coçando a língua e doidinho para falar e nem aconteceu ainda. E aí, quando acontece, e mulher é assim, né? Quem é marido aí? Levanta a mão, quem é homem aí, por favor. E quando a mulher fala e a gente não ouve, o que acontece? Aí ela vai falar assim, eu te falei. Não é isso que acontece? Irmãos, eu não sei o que essas mulheres têm com Deus. Que elas alertam a gente e a gente ainda vai lá. E não, eu acho que dessa vez não vai ser assim. E a gente acontece do jeito que elas falaram. E aí eu tô começando a ficar um pouquinho mais quieto, né? Às vezes eu dou uma vontade assim de compartilhar algumas coisas que estão acontecendo na igreja. Eu falei, não vou falar. E aí ela tem me ensinado. Então, homens, aprendam com as suas mulheres. Tá? Mulher, ela tem um GPS aí que eu vou te falar. Gente, é uma coisa de outro planeta, sabe? É algo espiritual assim tremendo. Eu ministrei aqui domingo, irmãos. Não é à toa que Jesus aparece primeiro para quem? Para os homens ou para as mulheres? Quem eram as mulheres que patrocinavam, que estavam sempre com Jesus? As mulheres. Maria Madalena, mãe de Jesus, Susana e outras. Amados, quando Jesus vai ser crucificado, quem é que estava lá com ele? Mulher. Eu acho que por isso que Jesus tem um particular com essas mulheres. É algo assim tremendo, irmãos. E aí vamos voltar para a palavra. Então, olha, eu escrevi isso aqui, olha para essa frase que linda. Escreva isso aí no Instagram, irmãos, da mídia. Pare de investir em certas pessoas e comece a investir em pessoas certas. Vou repetir. Pare de investir em certas pessoas e comece a investir em pessoas certas. Às vezes a gente está investindo em pessoas que não estão nem aí para nós. Se você vai realizar os sonhos, se você está conseguindo ou não está nem aí. Então, amados, cuidado com quem você compartilha o seu coração, porque a gente deve guardar primeiro o nosso coração. Irmãos, eu já tive amizades, aí Deus vai falar com algumas pessoas aqui, em que eu dei a minha vida, minha esposa está aqui, eu abri mão e eu me sacrifiquei. Claro que eu faço isso porque Deus tem me ensinado. Mas, irmão, apareceu uma oportunidade para essa pessoa e a família dela, e ela foi embora. Irmão, eu tenho um amigo que foi para o Japão. E eu lembro, antes de eu me noivar, eu tinha uma amizade muito grande com essa pessoa. E eu achei que essa pessoa ia ficar a vida toda, porque ela me ajudava demais, eu ajudava ela. Irmão, apareceu uma oportunidade para ela, sabe o que ela fez? Arrumou as malas e Quem já passou por situações assim, que pessoas da noite pro dia, ela some, mas não é porque, gente, ela quer o seu mal, mas é porque Deus tem um plano na vida dela, e a gente precisa caminhar a nossa vida.
Infelizmente eu ouvi uma ministração sobre isso. Às vezes a gente quer correr a corrida dos outros, em vez de correr a nossa corrida. Irmãos, Deus tem uma corrida para o pastor Everaldo, mas tem outra para você, meu irmão. Não adianta você querer correr a minha corrida, que você vai cansar. Deus tem uma corrida para você, e ela não é a sua, não é a minha, e a minha não é a sua, meu irmão. Então, amados, que nós possamos, o próprio Jesus nos ensina isso, irmãos, que nós possamos selecionar as pessoas que andam conosco. Eu tenho andado com menos pessoas, não sei se é porque a gente vai ficando mais velho, mas sim, são pessoas que têm, sabe, caminhado na mesma direção, sabe, têm sonhado os mesmos sonhos. Você precisa também ter pessoas para confessar as suas lutas, as suas tentações. Amado, uma frase muito linda: é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Então a gente precisa ter pessoas de Deus para a gente confessar. Ó, lá no meu serviço, uma mulher lá e todo dia em si me ajude em oração. Porque se você não confessar uma tentação, depois você vai ter que confessar o pecado, e isso é ruim demais. Por isso que você não pode viver isolado. Amados, eu estou amando a igreja em células, é isso. É relacionamento, é crescimento, é amadurecimento. Vou compartilhar algo, talvez não foi todos os jovens que conseguiram. Outros jovens ficaram em casa até 2 horas da manhã. E eu achei maravilhoso, porque eu sempre orei para que isso acontecesse. E olha que nós acordamos que hora, esposa? 4:30 da manhã, irmãos. Mas é melhor eles estarem na minha casa, na presença de pessoas que estão cheias de Deus, do que eles estarem no fluxo, na rua, qualquer outro lugar. Vamos lá. Eita glória, Deus não está deixando nem por segundo. E aí eu vou falar algo para você. Pastor, por que eu preciso de alguém para confessar os meus pecados? Porque eu e você precisamos de pessoas que ponham o dedo no nosso nariz e falam assim: ó, você está errado. Amados, graças a Deus, Deus colocou pastores, homens de Deus na minha vida. E eu não tenho só a minha esposa. E olha que a bicha chega aí, põe o dedo na ferida mesmo. Essa mulher é brava. Mas eu também tenho homens cheios da presença de Deus, que quando eu estou passando algumas angústias que eu não posso compartilhar com elas, e eu estou errado, eles chegam e mostram para mim: ó, você está errado. Amados, eu aprendi uma coisa: as feridas nos faz ver os livramentos de Deus sobre as nossas vidas. Era para Malco estar morto ou não era, irmãos? Porque vocês acham que Pedro era um guarda romano? Pedro era o que, irmãos? Pedro era o que, irmão? Então Pedro tinha intimidade com a espada? Com certeza à noite ele foi a mirar onde? Irmão, ele foi passar para matar. Mas Pedro, eu creio que era tão ruim que ele acertou onde? Eu creio que ele foi acertar onde? No pescoço. Então às vezes certas feridas também servem para Deus nos mostrar alguns livramentos. Concordam comigo ou não? Às vezes Deus permite algumas feridas na tua vida para que você entenda o livramento de Deus. Às vezes você entra em sociedade que não era para entrar, e aí Deus te dá livramento. Às vezes você vai se ajuntar com pessoa que Deus está falando para você: não é para você casar com ela, e você vai lá e casa. E às vezes Deus vai lá e dá um livramento. Então se você está aqui, está de pé, está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem propósito. Então as feridas não foram para te matar, talvez foram livramentos de Deus para a tua vida. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: as feridas revelam também a nossa fragilidade. Dá um chacoalhão quem está tentando cochilar aí do lado. A Emily não está aí não, né? Já pega ela, isso. Olha só, irmãos, Malco, ele representa o sumo sacerdote. Olha só, nós estamos falando do sumo sacerdote. Aí eu falo para vocês: Malco tinha um status ali ou não tinha? Porque ele estava representando quem? O sumo sacerdote, sabe, o maioral de todos. Amados, olha só, a cúpula tinha enviado quem para prender Jesus? Malco. Só que olha só, ele agora descobre que quando ele vai prender Jesus, o que acontece com ele? Ele perde a sua orelha. Só que eu aprendo aqui, irmãos, quando ele acha que ele é o cara por estar representando o sumo sacerdote, irmão Wagner, ele chega lá, e quando alguém decepa, um simples pecador decepa a orelha dele, o que Deus está mostrando para ele?
que ele é frágil, que ele poderia ser representante de quem fosse. Às vezes as feridas vão nos mostrar que nós somos frágeis. Irmãos, quem aqui tem uma boa saúde? Boa assim, sabe, é difícil ficar doente. Só levanta a mão. Mas já teve aquele dia que uma simples gripe te colocou de cama? E aí principalmente os homens, eu vou morrer. Homem é assim, né, irmãos? Se pegar uma gripe, misericórdia. As mulheres aí tá gripada, e tá com a neném no colo, e lavando roupa, e lavando louça. E os homens, se pegar uma gripezinha. Mas o que eu tô querendo dizer para você, irmãos? Às vezes parecemos tão fortes, não parecemos? Nós vai para lá, para cá e pega peso e trabalha e isso e aquilo e pressão, mas às vezes um simples vírusinho coloca a gente em cima de uma cama. Às vezes a gente não entende, irmãos, mas é Deus mostrando que nós somos frágeis e precisamos depender de Deus. Tem alguém que está entendendo aqui em nome de Jesus? Estou preocupado com vocês, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, agora esse Malco perguntando: olha só, um pescador rasgou a minha orelha, cadê a minha autoridade? Cadê o meu crachá que eu estou representando um sumo sacerdote? Às vezes, irmãos, Deus vai permitir feridas na sua vida, vai permitir você passar alguns levantes, alguns desertos, algumas provas, para Deus te mostrar que você é frágil. Você precisa voltar à essência, você precisa voltar a depender da graça, da misericórdia de Deus. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos: as feridas nos aproximam de Jesus. Parece simples para esse texto, não parece? Mas vocês acham que era fácil para Malco? O que Malco foi fazer no Getsemane? Quem está aí comigo? Me ajuda aí, vamos lá. Prender Jesus, obrigado. O pessoal já está querendo cochilar, me ajuda. Olha só, se ele foi prender Jesus, ele estava com amor ou com ódio de Jesus? Estava com o quê? Com ódio. Vamos aprender junto. Mas ele vai para prender Jesus e Pedro decepa a orelha dele. E agora Jesus faz o que com ele? Põe a mão nele e cura ele. Olha só, ele foi com ódio para prender Jesus, mas agora ele recebe a graça e a misericórdia de Deus. Agora ele vê o amor de Jesus. Então, amados, eu não sei se você está entendendo. Ele odeia Jesus, ele está longe de Jesus, mas quando vem a ferida, quem está perto dele? Jesus. Às vezes Deus está permitindo uma ferida na sua vida para você voltar a ficar perto de Jesus. Às vezes, amados, é doído, mas às vezes Deus permite a ferida. Quem é pai aqui, levanta a mão. Sabe aquele filhinho que está aprendendo e aí tá a tomadinha lá e ele põe a mão e fala assim: não pode. Aí ele vai pôr a mão de novo e fala assim: não pode. Aí ele põe a mão de novo e você fala: não pode. Aí na quarta vez você fala assim: pode pôr. Eu já fiz isso. Quem já fez isso? Nós somos pais. Não vem querer me enganar, não, que você já fez. Então vai, põe. Ele põe, o que acontece? Toma um choque. Mas foi porque nós pais queríamos que ele tomasse choque, mas porque ele insistiu. E às vezes é assim na nossa vida espiritual, assim na nossa vida ministerial, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional. Às vezes Deus está falando para nós: não faz isso, não toma essa decisão, não age dessa forma. E o que a gente está fazendo? Está insistindo. Aí Deus fala assim: você quer? Então, irmãos, eu conheço um casal, casamento que já foi desfeito e hoje casou de novo. Era nítido que não era para ela namorar, noivar e casar com aquela pessoa. E Deus falava, e Deus mostrava, e Deus revelava. E veio pedir conselho, e nós fomos aconselhar. O que aconteceu? Não, pastor, Deus me mostrou que eu tenho que casar. Tem certeza que foi Deus? Foi. Irmão, terceiro mês começou a apanhar, chamando polícia, fazendo BO. É medida protetiva que fala, né? Medida protetiva até chegar ao divórcio. Teve que mudar de cidade. Aí eu te falo, foi Deus que falou que era para casar? Amados, tem coisas que tem sinais. Ontem a irmã ministrou aqui: Deus dá sinais, amados. E às vezes a gente quer que é o nosso sinal. Não, deixa que eu faço do meu jeito, deixa que eu vou do meu jeito. A minha pergunta para você aqui essa noite: como que está a tua vida de oração? Porque, pastor, como que é os sinais? Você só consegue ver quando você está em oração. Irmãos, já teve um momento de eu não estar orando e tomar atitudes que não era da vontade de Deus. E já teve um momento que está em oração, em jejum, e Deus fala assim: não é para você fazer isso. Ia lá e não fazia isso. Então a minha pergunta para você de novo: como que está a sua vida de
oração. A minha pergunta para você é: o que Deus vai ter que permitir para que você volte ao quarto da oração? Para que você volte a orar. Uma coisa é um ditado lindo, né? Ou vai pelo amor, pela dor. Eu esses dias compartilhei com um casal. Vocês sabem me dizer, tô indo pro final já, tá? Para vocês se animarem. Vocês sabem me dizer qual é a diferença entre o sábio e o inteligente? Quase isso, meu irmão, muito bom. Olha só, irmãos. Quase isso também, vamos lá. O inteligente, irmãos, ele vê o problema e resolve. Mas o sábio, ele nem deixa acontecer o problema. Eu vou repetir para que você entenda. O inteligente, ele vê o problema e vai resolver. Ele deixou acontecer o problema. Mas o sábio, ele evita o problema. E aí às vezes a gente precisa ser mais sábios. Porque às vezes Deus está mostrando: ó, filho, eu estou te dando sabedoria, entra aí. Não faz isso, não toma essa decisão, não age dessa forma. Não compra esse carro, não abre esse comércio, não se encontra com essa pessoa. E aí você está lá: não, mas vai, gente, há sinais. Então melhora a tua vida de oração. Eu não tenho força para orar sozinho. Começa a vir nas quintas-feiras que nós vamos te ajudar. A minha pergunta é para você: o que ele vai ter que criar na sua vida para você voltar ao quarto de oração? Para você não ter que ficar passando por feridas, desilusões, decepções. O que eu acho mais lindo, irmãos, na vida de Davi, amados, não é que ele era perfeito. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não é porque ele era perfeito, que quando ele errava, ele admitia, ele não cometia mais os mesmos erros. Mas infelizmente ele errou muito, irmãos. Então vamos acordar, vamos ser sábios. Deus está dando sinais, irmãos. O que vocês imaginam que, sabe, Malco aprendeu com essa orelha? Eu creio que Malco, ele aprendeu que, sabe, a Torá, o sumo sacerdote, não tinha nada a ver com o evangelho, irmãos. A religião fez ele perder a orelha, mas a misericórdia, a graça fez a orelha dele voltar ao normal, novinha em folha. O que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Quando Pedro corta a orelha dele, se for, irmãos, tem coisas que você precisa deixar no passado. Tem pessoas que precisam fazer parte do seu passado, que não era para estar andando mais com você. Ela vai continuar te ferindo. Se Malco continuasse seguindo Judas, ele ia perder não só a orelha, mas o pescoço, irmãos. A Bíblia não relata, mas eu creio que quando ele é curado, ele não vai mais para prender Jesus, irmãos. Eu imagino e eu fico fazendo uma alusão. Agora ele vê a graça, porque se você assistir o filme, eu creio que ilustra muito. Ele fica refletindo, irmãos. Quem pode colocar uma orelha no lugar sem costurar? Só Deus. Então tem coisas que não adianta. Irmãos, tenta imaginar se ele fosse no escuro procurar aquela orelha. Irmãos, eu tenho meu pai, e ele era mecânico de manutenção. Ele estava arrumando a máquina desligado. Infelizmente o encarregado não foi lá e ligou a máquina. Ele perdeu 3 dedos. 3 dedos. Um é assim, parece um bico de papagaio. 2 conseguiram achar e levaram para o hospital. Costuraram, mas são todos deficientes. Porque cortou, irmãos, não fica mais do mesmo jeito. Então tem coisas que Deus às vezes está permitindo de ser arrancada da nossa vida. Tem pessoas que Deus está permitindo ser arrancada da nossa vida, e a gente continua trazendo, e a gente continua parado no mesmo lugar. A gente não avança. Irmãos, nós estamos aí à beira de um trabalho lindo de 5 semanas. Deus quer usar você para que pessoas novas se rendam aos pés de Jesus. Sabe, tem um vizinho seu que precisa ouvir o evangelho, então abra sua casa para uma casa de paz. Ou se não, pergunte para o seu vizinho, para o seu parente: você quer receber casa de paz na sua casa? Porque talvez esse vizinho já foi ferido demais. Talvez ele já seguiu Judas demais e ele precisa reconhecer Jesus através de você. Amados, existem pedaços de nós que não nos pertencem mais. Para de insistir. Irmãos, esses dias eu cogitei, sabe?
Rapaz, o negócio está estreito em casa, passando algumas lutas financeiras. Eu cogitei voltar a trabalhar, irmãos. Aí o Senhor falou assim: foi eu que te tirei de lá. Você não confia em mim? Às vezes, irmãos, a gente cai nessa... Tá entendendo, irmãos? E aí Deus começou a me dar estratégia para usar alguns outros meios para conseguir pelo menos uma renda para ajudar. Então tem lugares que Deus tirou que você não vai voltar mais lá, não adianta. Tem pessoas que Deus tirou da tua vida, irmãos. Hoje eu falo dessa pessoa que eu falei, de algumas outras que sumiram da minha vida. Eu tenho amizade, eu falo por WhatsApp, de vez em quando eu vejo, mas elas não fazem mais parte do meu ciclo de sonhos, de projetos, porque elas não acreditam em mim. Elas não acreditam no chamado de Deus na minha vida. Às vezes Deus vai te tirar da onde você está, porque lá tem pessoas que não acreditam em você. Irmãos, graças ao bom Deus, eu tenho irmãos aqui, principalmente os obreiros. Já vivemos dias bons, dias ruins, mas isso tem nos feito ter uma amizade, sabe, de sinceridade, de poder falar a verdade. E eu creio que por isso que a igreja está avançando, irmãos. Porque eu creio que a melhor coisa de uma amizade, irmãos, é quando você pode falar a verdade sem pisar em casca de ovo, sabe? E a pessoa que está do outro lado, ela vai ouvir, talvez na hora ela fique, né, um pouquinho brava, né, Wagner? Né, Helder? Né, Júlio? Fica um pouquinho bravo. Pô, esse pastor está de brincadeira comigo. Mas depois vai perceber que tudo é amor, irmãos. Tudo é amor. E aí eu vou para o final. Você pode abrir comigo aí, por favor, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Juro, Deus manda eu te dizer, o que ficou para trás ficou, meu lindo. Deus quer fazer algo novo e diferente na tua vida, e às vezes está tentando ainda arrastar o teu passado. Você e a sua casa, Deus quer te usar, meu lindo. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer você prosperar. Então tem coisas que a gente precisa realmente dar o passo para frente. O mar só se abriu quando eles andaram para frente. Então ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida e na tua casa. Não deixe nada do passado atrapalhar isso. Amados, vou repetir, tem coisas que não faz mais parte de você. Talvez você me fale: pastor, mas foi bom. Pastor, era bom. Sim, foi bom, era bom, mas não é mais. Deus quer fazer algo novo na minha vida e na tua vida, amados. Deus quer começar algo novo daqui para frente, mas nós precisamos tomar algumas decisões. Deus não vai fazer algo novo enquanto ainda andamos com as pessoas velhas, que nos consideram o passado delas. Irmãos, uma coisa eu aprendi, me desculpa, não sou prepotente nem arrogante, todos me conhecem, mas tem pessoas que eu ficava ainda correndo atrás, tem pessoas que eu ficava mandando mensagem, tem pessoas que no dia do aniversário eu lembrava, chegava o dia do meu aniversário, não estavam nem aí para mim. Será que essas pessoas ligam para mim, irmãos? Passei dificuldade, não fizeram uma ligação para mim. Isso é ser arrogante e prepotente? Não, amados. Eu vou gastar energia com quem não está nem aí para mim? Jamais. Eu continuo amando elas, eu continuo orando por elas, eu tenho contato por WhatsApp, mas vai caminhar comigo quem quer ver o meu crescimento, irmãos. Eu não sei, talvez seja o dinheiro que você está tentando voltar atrás, talvez seja um relacionamento. Eu falo para você, deixa para trás, sabe, troque o luto pela luta, sabe, não faça disso uma prisão para você ficar parado no tempo e não avança e não anda para frente, porque às vezes a gente fica tentando, e a gente já deveria estar 100 anos à frente, irmãos. Eu
vou falar algo para você e presta atenção. Os seus piores dias te preparam para os seus melhores momentos. Eu vou repetir, os seus piores dias te preparam para os seus melhores momentos. Amado, eu compartilhei aqui domingo, há 3 semanas atrás. Eu estava quase à beira de chutar o balde na minha casa, na minha questão financeira. Falei, poxa Senhor, o Senhor falou que ia prover. Irmãos, essa semana eu vivi o melhor de Deus para minha casa. E olha que eu cheguei ao meu limite, porque Deus trabalha no nosso limite, irmãos. Para que a gente aprenda a confiar e depender dEle, irmãos. Pare de voltar a pessoas e lugares que já foi. E aí eu finalizo. Ferida cicatrizada geram autoridade. Você pode ver que quando alguém tem uma ferida, eu falo assim, eu caí do 5º andar, está lá a ferida. Eu passou a peixeira, está aqui. A onça essa semana foi a semana da onça, né? Irmãos, virei aqui. A onça pegou aqui. E quando a pessoa vai compartilhar aquela ferida cicatrizada, dá autoridade para ela falar. Mas se essa ferida não tiver cicatrizada, qualquer coisinha que encostar, dói, gera pus de novo, gera sangue de novo. Então, amados, feridas cicatrizadas geram autoridade. A minha pergunta é, aonde você foi ferido? Pastor, eu já confiei em pastores, eu já confiei na igreja, eu já confiei em irmãos, já confiei no marido, na esposa, no antigo marido, na antiga esposa, nos filhos. Mas eu quero dizer para você, aonde você mais foi ferido, é onde Deus vai te dar mais autoridade para curar pessoas. Irmãos, pode aprender isso. Aonde a gente mais é ferido, a gente tem mais autoridade para ajudar as outras pessoas que estão passando pela mesma luta. Às vezes Deus permite a luta, a enfermidade, o desemprego, sabe, mas você vai perceber que no momento que alguém está passando, você tem autoridade para aconselhar aquela pessoa. Porque as feridas cicatrizadas geram autoridade. Então Deus está curando essa cicatriz essa noite, para que você possa curar outras feridas de outras pessoas. Eu vou falar algo de Deus para você. Tem um ditado que dizem assim que o tempo cura tudo. Isso é verdade? Não. Essa conversa que o tempo cura tudo, isso é mentira. Você vai pegar pessoas que foram abusadas, decepcionadas, traídas, enganadas. O tempo não curou elas. Mas uma coisa eu aprendo, irmãos. Mesmo que o tempo não cure, ou ele não curasse, e eu creio que o tempo não cura nada, porque quem cura é Deus. O que eu quero falar para você, não sei qual a ferida que você entrou aqui essa noite, não sei qual a palavra que você queria de Deus para a sua vida, mas se você continuar no mesmo lugar, isso só vai prolongar a sua dor. Se Malco fosse atrás da orelha dele, ele estaria até hoje procurando a orelha dele. Mas ele deixou Jesus encostar e curar a ferida dele. Então, quanto mais você continuar assim, mais vai ser prolongada a sua ferida. Se coloca de pé. Não caia nesse engano que o tempo cura. Porque quem cura a ferida e torna ela cicatrizada é só Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu não sei aonde você foi ferido, ou se você até hoje estava ferido em alguma área da sua vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual. Quero te convidar agora a abrir o seu coração para Deus. Sabe, uma das coisas que me feriram muito no passado foi decepções. Mas hoje, graças a Deus, eu estou olhando para frente. Eu prossigo para o alvo. Eu estou esquecendo das coisas que ficaram para trás. Então esqueça do passado. Esqueça do que te feriram. Feche seus olhos e fale com o papai. Fala assim: papai, que a partir de hoje essas feridas não me acompanhem mais, mas que essas feridas sejam cicatrizadas. Que essas pessoas que até agora estavam do meu lado, mas não estavam deixando eu lá para frente, me mostre, Senhor. Me ajude a selecionar as minhas amizades. Me ajude a selecionar com quem eu ando, quem eu sigo.
para que em breve pessoas também possam andar comigo e possam me seguir, Senhor. Pai, que tudo que foi machucado, ferido, cortado, possa ter ficado para trás. E o Senhor possa escrever algo novo aqui essa noite, papai. Que nós possamos andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai amado, que nós não possamos seguir Judas, mas que nós possamos seguir Jesus. Que nós possamos, no meio dessas feridas, desses traumas, dessas dores, continuar caminhando na Tua presença, continuar seguindo em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa cada vida aqui essa noite, Senhor, para o louvor da Tua glória. Cura feridas aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados,